é de São Bartolomeu, município de Cabo Verde, e hoje é um dos grandes repórteres da Record. Ele trabalha no Domingo Espetacular, ao lado de Paulo Henrique Amorim, se destaca como repórter especial, fazendo um trabalho primoroso, um trabalho extraordinário, monumental na Rede Record, e a gente se orgulha, porque ele é de um município bem vizinho de Muzambinho, fica a 14 quilômetros de Muzambinho, que é São Bartolomeu. E quando ele vem passar férias aqui, realmente ele é bastante reconhecido, tanto pela população de Muzambinho quanto pela população de Cabo Verde. É meu grande amigo Raul. Onde a sua biografia, onde você começou, o que você fez, fique à vontade para falar desse assunto aqui no microfone do Muzambinho.com. Obrigado, Regis, obrigado aos internautas, ao Gerson, por esse espaço aqui no Muzambinho.com. Bom, a minha carreira começou em Varginha. Eu terminei a faculdade, eu vou dizer uma coisa para você, eu nunca pensei em ser repórter de televisão. Quando eu estava na faculdade ainda, eu sempre pensava em ser repórter de jornal, porque eu sempre tive um grande prazer em escrever. E isso me fazia sonhar em ser um jornalista de impresso, de jornal. E até porque tem uma outra característica, que eu sou tímido, eu sou uma pessoa bastante tímida, sabe? Essa coisa de nascer no interior, né? No meio dessas montanhas tão lindas, e é um pouquinho do mineiro também, né? Essa coisa da timidez. Então eu pensei, jamais eu vou ter condição de um dia ficar na frente de uma câmera, entrevistar uma pessoa por causa dessa timidez. Acontece que uma vez eu vim passar férias, estava terminando a faculdade, vim passar férias em Cabo Verde, e tinha um rapaz em Cabo Verde chamado João Nicolau, que era editor, João Nicolau Torres, editor da IPTV Sul de Minas. E ele falou para mim, Raul, vamos lá para você conhecer e tal. E eu chego lá para conhecer só a redação da IPTV Sul de Minas, e ele já tinha conversado com a diretora, na época se chamava Neide, que ele ia levar um rapaz lá que estava a fim de trabalhar lá. Eu nem sabia disso. E ela me levou na sala dela, começamos a conversar, e ela falou, tá bom, o emprego é teu. Eu falei, não, mas eu não quero trabalhar aqui não. Eu só vim conhecer. Não, mas eu estou precisando de uma pessoa com essas características, que está se formando agora. Enfim, foi assim que eu comecei, por acaso, na televisão. E comecei trabalhando lá como rádio escuta. Rádio escuta é aquela pessoa que checa as informações e que é o primeiro passo da pauta, né? Que liga para as prefeituras, para a polícia, para hospitais, quando tem um acidente e tal. E a partir dali nasce uma reportagem. 3 meses depois que eu estava nessa função, surgiu uma oportunidade de fazer a primeira entrevista. Foi com o governador Newton Cardoso, da época, um governador bastante contestado, até explosivo, né? Um gênio forte. Ele estava visitando Pouso Alegre, e os repórteres, teve aquele dia, faltou repórter, um estava de férias, outro estava de licença médica. Falei, Raul, você vai lá fazer a entrevista com ele. E fui eu para Pouso Alegre, preparei algumas perguntas para fazer, e cheguei lá, tinha uma coletiva, mas era muita gente de rádio. E era a minha primeira vez numa entrevista coletiva, eu não tinha experiência nenhuma. Então, quando eu cheguei, o que acontece nessas coletivas de televisão? Normalmente o político, quando ele chega, ele já sabe para que câmera ele vai olhar. Porque o assessor de imprensa, olha, aquela câmera ali, você vai olhar para ela. Porque era a câmera da Globo aqui da região, né? E você vai dar preferência para aquele repórter que se chama Raul. Porque o assessor tinha conversado comigo, qual é o seu nome? Raul, tal. E o Newton Cardoso chega e fala, ô Raul, prazer em te ver aqui e tal, né? Eu falei, uai, mas eu estou importante, rapaz, até o governador já me conhece. Que nada, eu nem sabia que aquilo lá era parte do jogo, do marketing político, né? E na hora da entrevista, eu, muito inexperiente, falei, não, vocês podem começar a entrevista. E lá foi o pessoal de rádio, com aquele improviso do rádio, com aquela, né? Fizeram uma das perguntas que eu tinha preparado, o outro falou, agora já fez a outra, e as perguntas que eu tinha preparado já foram feitas. E não me ocorria nada para perguntar. E o Newton Cardoso respondia a todos e olhava para mim, me procurando, porque ele queria responder para o microfone da Globo aqui da região e falar, e meu microfone tremia. E eu não conseguia falar nada. Fiz uma entrevista lá, não, acompanhei, né, só segurando o microfone, durante uns 40 minutos. Cheguei na redação, a editora foi olhar e falou, Raul, mas você não fez pergunta nenhuma para o homem. Eu falei, mas o que eu ia fazer? Eles perguntaram, e está aí as respostas dele. Tudo. E eu pensei que ali já terminava a minha carreira na televisão. Eu falei, comecei mal. Passaram mais alguns dias, algumas semanas, e tive uma outra oportunidade. Caetano Veloso ia fazer um show em Lavras. Lavras não, Itajubá.
um show à noite e falaram, vai lá fazer a cobertura do show do Caetano Veloso. Era época de eleição, isso acho que foi em 89, talvez na eleição de 90, né, que era Collor e Lula. Então, 89, exatamente. E o Caetano Veloso muito engajado naquela eleição do Lula, né? Cantava aquela Lula lá, aquela coisa toda. E eu cheguei tinha uma fonte minha, né? Que eu ligava lá com o rádio escuta. O rapaz falou, vai no hotel antes da entrevista. Ele depois só vai no show e faz as imagens. Eu fui no hotel, fui entrevistar, ele estava jantando, eu cheguei para falar com ele, ele olhou assustado assim para mim, eu falei, não, eu esperei você terminar de jantar, meu nome é Raul, eu trabalho na TV Sul de Minas, não falei Globo por causa dessa polarização política que havia, né? Então os lulistas não gostavam da Globo, porque a Globo tinha se engajado na campanha do Collor, e eu queria uma oportunidade, é a primeira vez que eu estou saindo para fazer uma entrevista, se eu não conseguir essa entrevista com você, talvez eu não tenha chance de continuar a minha carreira, né, que está começando. Ele olhou para mim assim, e nisso um assessor dele já veio para cima, falou, não, ele estava jantando, falei, não, eu esperei ele terminar de jantar. E o rapaz falou, não, ele não vai falar com você, se você quiser, ele fala com você depois do show lá no ginásio. Eu falei, tá bom, então bati na perna dele, obrigado, viu, Caetano, pela atenção, eu sou... Além de ser jornalista, eu sou teu fã incondicional. Espero que a gente consiga falar. Ele ficou assim, olhando e tal. Mais tarde, quando chegamos no ginásio, eu encontrei aquela fonte que tinha indicado. Eu falei, e aí, você gravou? Eu falei, rapaz, não gravei. Você falou que vai gravar depois do show. Ele falou, Raul, não acredite nisso. Na televisão, assim, depois do show acaba, ele vai embora, você não vai ter essa entrevista. Eu falei, então eu perdi. Eu falei, não, vamos lá no camarim agora. E chegamos no camarim e o Caetano estava com uma bata. Camarim, na verdade, era um vestiário que eles adaptaram como camarim. Ele estava numa bata, com uma bata assim, andando em círculos, se concentrando para o show. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui dentro, né? Dentro do camarim do homem. E o assessor dele me viu a equipe toda na época, que era uma equipe, na época a equipe de televisão era muito grande. Tinha um repórter, tinha um cinegrafista, tinha outro que carregava o VT, tinha o iluminador. Ele viu tudo aquilo, ele veio e fez um escândalo. O que vocês estão fazendo aqui dentro? Eu vou chamar a polícia e tal. E nisso o Caetano viu aquela movimentação e chegou e falou, rapaz, mas você é persistente mesmo. Tudo bem, liga aí que eu vou gravar uma entrevista com você. Me deu um branco, eu não sabia o que perguntar para o homem. Caetano Veloso na minha frente e fiz umas perguntas banais para ele, assim, olha, o que você acha, né, de estar vindo cantar aqui em Minas, fazer um show aqui? E ele foi muito solícito, se estendeu, Minas Gerais, terra de Drummond, né, terra de Milton, eu amo essas montanhas e tal. Perguntei outras bobagens, tipo, mas por que você não vem mais vezes? Ele deu risada e falou, não, mas eu tenho que ser convidado, tenho que ter o show e tal. Quando eu terminei, o cinegrafista olhou para mim e falou assim, Raul, mas cada pergunta que você fez, eu falei, pois é, rapaz, me deu um branco. E voltei para a redação, para a TV, levando aquele material, pensando, puxa vida, eu perdi uma grande oportunidade de fazer uma boa entrevista com ele, né? Para perguntar sobre política e tudo mais. E no dia seguinte, a matéria foi feita durante a madrugada, deixei o textinho preparado ali, a entrevista com ele. E no dia seguinte, para minha surpresa, quando passa lá o Jornal Regional do Meio-Dia, a manchete principal, Caetano canta e fala em Pouso Alegre. Eu falei, nossa, mas que bobagem, como assim canta e fala? Lógico que ele canta e fala, ele não é ele fala também e tal. E o que aconteceu, Regis? Na verdade, o Caetano Veloso tinha quebrado um silêncio de 5 anos naquela noite. 5 anos que ele não dava entrevista para nenhuma televisão. Apareceu no jornal Hoje, em rede nacional. Caetano quebra um silêncio de 5 anos em Pouso Alegre e dá uma entrevista falando. E apareceu lá ele falando de Minas Gerais e tal. Eu, sem saber, ingenuamente, porque se eu soubesse que ele não falava com a TV, talvez eu não tivesse insistido, não tivesse procurado. Fiz ali a primeira reportagem e o primeiro furo, né? Que foi quebrar um silêncio de tanto tempo. Foi insistência e humildade, a soma dos dois. Eu acho que sim. Eu acho que ele viu, né? Quando eu falei para ele, olha, é a minha primeira vez, a minha primeira entrevista, aquilo talvez tenha, de certa forma, o comovido também. E ele falou, não, por que não, né? Ajudar esse garoto. E foi a partir daí, então, que a minha carreira começou a decolar na televisão. Raul, vamos falar da sua participação no Domingo
Espetacular, um programa que dá 15 pontos de audiência, às vezes compete cabeça a cabeça com Fantástico. Um grande programa comandado por Paulo Henrique Amorim, e você é o repórter especial. O porquê que você foi escolhido repórter especial de um programa de tanta audiência no horário nobre de domingo à noite? Olha, Regis, a minha carreira na Record, quando eu cheguei na Record, eu já comecei no Domingo Espetacular. E em 2006, eu comecei fazendo reportagens de geral, que a gente chama, né? Que na verdade são todos os temas, né? A gente faz ali um pouco de polícia, um pouco de atualidades, de curiosidades, enfim, é uma revista eletrônica, né? E eu cheguei lá, eu tinha trabalhado muito tempo na IPTV, então era conhecido regionalmente em Campinas, mas meu trabalho não era conhecido nacionalmente ainda, embora eu tivesse feito na Globo muitas reportagens a nível nacional, no Jornal Nacional, no Fantástico e tudo mais. Mas não era um repórter reconhecido nacionalmente como hoje. E a primeira grande reportagem que eu fiz, que foi o grande destaque na época, foi quando caiu aquele avião da Gol lá na Amazônia, em Peixoto de Azevedo. Eu, com uma equipe da Record, só eu e o cinegrafista, competindo com um esquema poderoso da Globo, que a Globo armou ali um link na base aérea que a aeronáutica tinha montado numa fazenda, e eles entravam ao vivo e a gente tinha que percorrer 200 quilômetros de estrada para fazer as imagens e voltar e transmitir via internet. Isso em 2006. Você pensa via internet em Peixoto de Azevedo. Hoje, a Muzambinho.com, que em breve vai se tornar uma rede de internet aqui no sul de Minas, ela já tem um alcance e uma qualidade primorosa. Na época, em Peixoto de Azevedo, você transmitir uma matéria via internet para São Paulo, 2 minutos de imagens, a gente levava 5 horas para gerar isso. Por que essa demora excessiva? Realmente vocês ensaiam? É dificuldade de cavar a notícia? Explique isso para os internautas, Raulzinho. Então, na época, era devido à questão técnica mesmo, né? Esse tempo todo de geração. Mas foi quando caiu esse avião e eu fui o primeiro repórter, o primeiro jornalista a chegar por terra até os destroços, com a ajuda dos índios. É um material que agora, ano que vem, 2016, vai completar 10 anos, eu estou escrevendo um livro para contar os bastidores dessa história, que ficou marcada na minha carreira. Em várias cidades que eu vou no Brasil, as pessoas vêm e falam: olha, eu não me esqueço daquela reportagem que você fez quando você chegou nos destroços, porque a situação ali, Regis, era tão dramática, tão triste, tão sombria, aquele cheiro de querosene ainda espalhado pela floresta, o cheiro da morte. Sabe? Foi no centro da selva amazônica. Foi no meio da floresta, né? Um local de dificílimo acesso. A aeronáutica tinha que chegar só de helicóptero ali no local, tentando resgatar os corpos. Esse trabalho, eu fiquei lá durante 18 dias fazendo essa cobertura. E no final, todo dia passava um flash para a Record? Todo dia. Mandava matérias para o jornal da Record e preparava uma matéria para o Domingo Espetacular. Então foi um trabalho insano, fisicamente, psicologicamente. E você ainda fala que é tímido, hein? Fazer um trabalho desse, competindo com a poderosa Globo, na Record, indo lá na selva amazônica, na floresta amazônica, naquele mundo afora, e consegue uma matéria dessa, não é qualquer repórter. Às vezes o camarada fala bem, às vezes o camarada tem postura, sabe fazer um texto, mas não tem essa competência de conseguir uma matéria desse nível, não lhe parece, não? Ali ela exigiu muito esforço, sabe? Muito esforço de acreditar sempre, porque a competição estava muito desigual, né? A gente tinha que ir até lá e gravar e voltar, gerar para a internet, enquanto que a Globo mandava tudo ao vivo. Então eu não conseguia competir com ele. Você andando de teco-teco, o outro de Boeing, de avião a jato. Justamente, eu de Fusca e eles de Ferrari. Então estava complicado. Mas esse esforço, essa coisa, não, eu não vou me entregar, eu vou conseguir fazer uma boa matéria aqui. E quando nós entramos lá, foi um furo espetacular, porque a Globo não tinha conseguido entrar, apesar da ajuda da aeronáutica, e isso no meu livro eu pretendo contar. Essa foi disparada a maior reportagem que você fez ao longo de toda a sua carreira?
foi a que teve mais destaque, né? Foi a que eu tinha acabado de chegar na Record, aquilo lá me deu um impulso extraordinário. Eu me emocionei muito quando eu estava lá no meio daquela tragédia, né? Aquilo me tocou profundamente, porque eu já tinha conversado com parentes das vítimas, eles me ligavam, eu não sei como conseguir o meu telefone. Não, a gente quer saber porque, sabe, a gente está acompanhando a sua cobertura. E eu fiquei emocionado, e aquilo também emocionou os telespectadores, e a partir daquilo eu ganhei mais respaldo, mais respeito para continuar lá na Record. Raul, você já viajou o mundo inteiro pela Record? E explique isso para os internautas. Já viajei o mundo inteiro, todos os continentes. Eu conheço países em que poucos brasileiros tiveram a oportunidade de conhecer, mesmo viajando a turismo, porque são países que não são turísticos, né? Então, eu vou dizer, por exemplo, um deles, o Iêmen, que é um país perigosíssimo para visita, justamente porque são ali fundamentalistas, um país muito fechado, berço da Al-Qaeda. Eu já estive no Iêmen, um outro país, o Bangladesh. Você não tem medo da Al-Qaeda, não? Você é um camarada corajoso. Você ir naquele mundo afora, lá no berço da Al-Qaeda, e sem medo, da raça e da coragem. E explique isso, Raul. Olha, Regis, algumas circunstâncias não tem jeito. Você... Lá no Iêmen, nós paramos para almoçar num restaurante, e os iemenitas, lá tem uma característica no Iêmen, que é o país mais armado do mundo. A proporção é de 3 armas para cada habitante. E eles andam, você anda na rua, você vê lá um iemenita vindo com aquele turbante e um fuzil AR-15 nas costas. E a gente jantando, comendo uma carne de camelo no restaurante, chegou um, sentou assim na minha frente, fez assim, ficou olhando para mim, assim, mas olhando com ódio no olhar e tentando dizer ali assim, olha, eu não gosto de você, você não é bem-vindo, se eu tiver chance eu vou te matar. Aquilo lá te faz pensar, o que eu estou fazendo aqui? Você estava só ou acompanhado de várias pessoas? Só eu e o cinegrafista. Ele não perguntou nada, não? Quem? O Iêmen? Não, ele só olhou, não falou nada. Só o olhar dele dizia aquilo. Só que na minha camisa, a marca da camisa, ela tinha uma bandeirinha do Brasil. E eu expliquei para ele, olha, Brasil porque eu não falo árabe, e ele também não ia entender inglês. Então eu falei, olha, Brasil, Brasil. Ele ficou olhando, Brasil, Brasil, Brasil. Aí ele deu um sorriso. O Brasil abre as portas lá fora pra gente, sabe? Essa coisa da gente morar num país em que é neutro, né? É o país... É neutro, extremamente neutro. Não se envolve em conflitos, não invade nenhum outro país. É o país que é simpático, porque é o país do carnaval, é o país do futebol. Então, naquele momento, o iemenita abriu um sorriso, Brasil. Deu um positivo, levantou, e as pessoas que estavam ali, ele foi, falou numa mesa, na outra, as pessoas começaram a nos olhar de uma maneira mais amistosa. Mas são momentos tensos em que o resto da viagem toda no Iêmen nós tivemos que ser escoltado por um jipe com um canhão antiaéreo, assim, escoltando 2, e nós não estávamos lá como jornalistas, entramos como turistas para fazer a reportagem, porque como jornalistas simplesmente era proibido, e a gente corria um outro risco, de ser preso como espião. No dia que nós chegamos, eu vi um jornal escrito em inglês lá, que 2 iemenitas tinham sido condenados à morte por espionagem. Eu falei, meu Deus, se eles pegam agora a nossa bagagem, né, com microfone, com câmera, é espionagem. Mas mesmo assim, nós ficamos 20 dias no Iêmen, fizemos um trabalho espetacular, porque um país tão fechado, né? Então tem o Iêmen, Bangladesh. Coreia do Norte você já foi? Não, Coreia do Norte não. Albânia? Também não. Você precisa ir na Coreia do Norte. Sabe que eu tenho vontade, é um dos objetivos, né? Porque, veja bem, se você vai num país como a Espanha, como a França... Altamente democrático, você não faz vantagem nenhuma. Exatamente. Todos os jornalistas já estiveram lá, já mostraram o que a Espanha tem, o que existe na França, o que existe na Itália, o que mais que eu posso mostrar de novo? Agora, se eu vou no Iêmen, se eu vou em Bangladesh, se eu vou na Coreia do Norte, não é? Aí sim, tudo ali é novidade pro telespectador, né? Obrigado, Regis, pelas tuas palavras. Eu quero agradecer ao Gerson, agradecer ao internauta do musambinho.com e dizer que é um
prazer imenso, um privilégio para mim poder estar falando com você e poder contar um pouquinho da minha história também, porque a coisa da raiz, né? Eu sou daqui da região, eu amo isso aqui como todo mineiro que é bairrista ama, mas eu amo Cabo Verde. Muzambinho é uma cidade que eu adoro, sabe? Os muzambienses têm um carinho extraordinário por mim. E eu estou muito feliz mesmo pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu desejo ao Gerson, ao Muzambinho.com, todo o sucesso que merece, uma ferramenta importantíssima para os habitantes aqui dos municípios do sul de Minas, que tem já tem há algum tempo, mas que vai ter a partir do momento em que essa rede se formar um veículo de comunicação à altura do que merece nossa região. Te agradeço muitíssimo, Regis, descobri que nós somos parentes, né? Temos aqui no São Bartolomeu parentes assim em comum. Uma honra, um privilégio poder falar com você. Muito obrigado. Muito obrigado pela presença marcante de Raul Dias. Ele realmente que é uma figura verdadeiramente extraordinária, tido e havido como um dos melhores repórteres desse Brasil. Parabéns, Raul. Oxalá que você continue nesse caminho, um caminho altamente vitorioso. E para nós aqui de Muzambinho, é um verdadeiro orgulho tê-lo numa emissora como a TV Record. MilBR, provedor de internet em Muzambinho desde 2004. Administrada com competência por uma equipe qualificada. Atendimento personalizado aos nossos clientes. Nossos profissionais estão sempre prontos para atender com rapidez e eficiência. MilBR.net, seu provedor de internet em Muzambinho, Juruáia e Mococa.